Depois de muitos dias serás visitado, e no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. Ezequiel capítulo 38, versículos 8 e 15. Bem, esse texto aqui fala sobre uma profecia contra Gog, né, que Deus deu ao profeta Ezequiel para que ele dirigisse as suas palavras a uma nação localizada no extremo norte de Israel, né? E que essa nação se levantaria nos últimos dias ali contra Israel para pegar os despojos, né? Para tentar usufruir de tudo aquilo que Israel tem, né? De riquezas naturais, e que Israel não consegue desde 1948, né? Usufruir, porque todos os seus esforços ali são concentrados em se defender, né? E ali fazer com que o seu exército seja forte, numeroso. Então, o contexto de Israel, né, nesses últimos dias tem sido assim. Está sentado num pote de ouro que não consegue usufruir de todas as bênçãos que Deus ali deixou naquela nação, naquela região. Né? Então, essa nação do extremo norte, ela se levantaria. Bem, essa nação do extremo norte é a Rússia, que quando nós estudamos, né, a escatologia bíblica, nós somos guiados, né, nesse entendimento, porque a Rússia ela faz parte, né, do plano de Deus nesses últimos dias para levar a humanidade a um fechamento de um ciclo, né, para acontecer um novo ciclo, um novo tempo de Deus. Né? Por que isso? Porque é importante, antes que o anticristo se manifeste, né, o anticristo ele vai estar promovendo uma falsa paz. Né? Ele vai ser chamado de o Messias, ele vai estar enganando Israel e também vai estar enganando todo o planeta Terra. Ele vai se levantar no momento que vai acontecer um vácuo de poder na Terra. Né? Porque um acordo de paz não é feito quando se está tudo em paz. Né? Eles são feitos quando acontece uma guerra, quando se estabelece um caos. Então, para o anticristo aparecer, é importante, porque ele vai assumir uma posição muito influente no mundo. Né? E é importante que algumas nações que são consideradas como potências bélicas mundial, como Estados Unidos, Rússia, China, né, parte ali da Europa, eles possam ali perder, né, essa posição, né, para que ele possa aparecer trazendo ali, né, uma mensagem de paz, de segurança, um acordo, né, para que Israel viva seguramente. E também entre os povos árabes ali, né, muçulmanos principalmente. Então vai ser um homem bastante influente. Então a Rússia, né, nós vemos o levantar dela, principalmente nesses últimos dias em que ela está, né, declarando guerra ali à Ucrânia. Eu também já fiz um vídeo esses dias falando sobre essa guerra e vou estar também trazendo uma atualização dessa guerra nesse vídeo. A Rússia, ele está ali se levantando novamente, porque nós sabemos que a Rússia foi o maior líder ali da antiga União Soviética, né, que acabou em 1991. A Rússia, ela ainda manifesta esse anseio, né, esse desejo ali na pessoa, principalmente do Vladimir Putin, em recriar a União Soviética. Então, a Ucrânia era um desses países que fazia parte desse bloco, né, dessa aliança da União Soviética. E a Rússia tem um grande interesse pela Ucrânia, principalmente por causa, né, aqui, eu trouxe até um mapa, pelas águas quentes que tem aqui, né, no Mar Negro.
da Ucrânia, para ele possa se estabelecer, né, militarmente, né, de uma forma segura. E por que a Ucrânia ela não está assim tão aliada com a Rússia? Porque a Ucrânia ela está, né, se envolvendo politicamente, economicamente com os países, né, do Ocidente, né, os países capitalistas. E principalmente a OTAN, né, que faz parte ali, né, um tratado ali do Atlântico Norte liderado pelos Estados Unidos, né, para que eles possam se defender militarmente. A OTAN está de olho na Ucrânia, para que a Ucrânia seja membro, né? Assim como a Geórgia também. Então, a OTAN, ela quer que a Ucrânia faça parte. E isso vai atrapalhar a segurança da Rússia. Então, você vê, assim, né, tantas coisas ligadas. A Ucrânia também é considerada, né, o celeiro da Europa, porque a sua terra é extremamente fértil. Já a Rússia é um país extremamente congelado. Ela não tem terras frutíferas, né? A Rússia tem um poderio militar muito forte e também tem ali o gás natural, né? Que ele até fez a criação aqui, né, do Nord Stream para enviar, para fornecer o gás natural aos países da Europa, né, que passa aqui pelo Mar Báltico. Inclusive, a Alemanha é um desses países dependentes desse gás natural, né, que ficamos sabendo também que a Alemanha cortou ali relação com a Rússia, né, e mandou fechar o Nord Stream. Então, com isso, nós vemos também um problema muito grande, que é a falta de energia, né, porque essa criação desse gás natural é uma forma, né, econômica ali, né, da Rússia de estabelecer a sua ligação, né, com a Europa e ali fazer comércio. Então, os países do Ocidente têm cada vez mais tentado isolar a Rússia, né, fazer com que ela fique longe do comércio, né, e empobrecendo também, né, a Rússia. Então, desde 1991, muitas crises econômicas a Rússia tem enfrentado, né, após ali a desfragmentação, né, da União Soviética, o desaparecimento mesmo da União Soviética. Mas a Rússia, né, ela tem a sua relevância no mundo, né, e ela tem se preparado desde 1991 para o quê? Para esse momento que nós estamos acontecendo agora. Essa guerra declarada à Ucrânia não foi uma atitude impensada da Rússia. Foi uma atitude, né, que ele precisava se adiantar porque estava ali atrapalhando a sua segurança. E com isso, a Rússia sabe que a Europa, ela precisa, né, ela acaba sendo dependente de uma certa forma do gasoduto que vem da Rússia. Então, olha como é que essa guerra declarada à Ucrânia, ela está mexendo completamente com a Europa, né? Porque se a Europa fechar ali o comércio com a Rússia, com gás natural, eles vão precisar do petróleo. E o preço do petróleo vai subir muito, né? E nós sabemos que o gás natural, ele é muito mais barato do que o petróleo. Então, imagina, né? E a Europa e todos os países do mundo vindo, né, de uma crise pós-pandêmica. Aí você vê a pandemia, rumores de guerra, que Jesus falou em Mateus no capítulo 24, que aconteceria, né, seria um dos sinais do princípio das dores, do tempo do fim, se manifestando, né? Então, assim, a Rússia, né, é esse país que está se posicionando estrategicamente, né, geopoliticamente, para chegar nesse ponto que nós lemos aqui em Ezequiel 38, né, que é Gog. Gog vai ali, né, atacar Israel. E essa guerra vai acontecer antes do arrebatamento, antes do momento em que o anticristo ele vai se manifestar,
Eu sei que muitas pessoas, muitos cristãos, não conhecem muito bem sobre a escatologia. Então, é importante, né, se debruçar nesse assunto. Né? E esse vídeo é para trazer conhecimento, para ajudar, né? Porque Jesus disse que quando nós estivéssemos ouvindo esses noticiários na televisão, no mundo, não era para ficarmos assustados, porque quando se fala de guerra, acontece, né, uma sensação de terror, né, sentimento de desespero. E nós cristãos andamos na contramão daquilo que o mundo, né, que o sistema desse mundo propõe. Né? E como cristãos precisamos corresponder à vontade de Cristo, à sua igreja. Né? Precisamos corresponder àquilo que o Senhor está fazendo, porque a pregação do Evangelho precisa continuar em pleno vapor. Né? A Rússia, a União Soviética, ali, a antiga União Soviética, ela acabou se abrindo nesses últimos anos para a penetração do Evangelho. Nós sabemos que o comunismo, o ateísmo, agia fortemente nessas nações. Então o Evangelho ele pôde entrar. Né? Mas assim como o Senhor ele falou através dos seus servos, né, especificamente ao pastor David Wilkerson, né, que foi um dos profetas, né, desses últimos anos, que Deus usou ali para trazer entendimento à sua igreja, falando que a cortina de ferro de bambu, ela iria, né, se dissolver, mas era temporariamente. Nos últimos dias eles voltariam a se estabelecer, porque haveria ali uma conclusão da pregação do Evangelho. Então nós precisamos acelerar, corresponder com a vontade do Senhor, para que, né, esses sinais, né, venham se intensificar e que possa acontecer, né, o arrebatamento da igreja. Então, aqui voltando a falar, né, sobre as atualizações, né, dessa guerra, né, o que tem acontecido, né, nós ficamos sabendo hoje que a Rússia, né, ela saiu ali do SWIFT, né, que é um sistema de comunicação que permite uma transferência rápida de dinheiro entre fronteiras nacionais. Né? Então, assim, olha as sanções que estão colocando a Rússia. E a Europa precisa estar, a Europa, os Estados Unidos precisa estar bastante atentos, né, com relação a essas sanções que estão impondo à Rússia. Né, porque a Rússia falou, né, que todos aqueles que tentarem interferir, né, ali, ajudando a Ucrânia e tentando ali empurrá-lo, né, para uma zona de isolamento, vão sofrer terríveis retaliações, né? Por consequência dos fogos, eu vou precisar fazer uma pausa. Eu volto já. Então, continuando, né, a Rússia ela vai acabar, né, ameaçando a Europa caso continue impondo sanções contra ela. Né, e cada hora, né, acontece alguma coisa, né, diferente ali para estar impedindo o avanço da Rússia ali nessa guerra ali com a Ucrânia. Né? Então aqui, né, nós podemos ver, né, que a OTAN, né, ela já tem se estabelecido aqui, né, em alguns países do leste europeu, né, como a Estônia, Letônia e Lituânia, né, esses países aqui que faziam parte, né, desse bloco, né, da União Soviética, e que a Rússia está fazendo essa pressão através da guerra com a Ucrânia para que esses países também deixem de ser membro. Né? E aqueles que estão ali querendo, né, se tornar membro da OTAN para desistir. Né? Então, assim, né, nós vemos, né, que, ainda falando um pouquinho sobre a OTAN, né, o objetivo da OTAN, né, é estabelecer ali no leste, atrapalhando a segurança da Rússia. Né? E ela foi criada ali, né, a OTAN, né, que é o Tratado do Atlântico Norte, dos países ali do Atlântico Norte, né, comandada pelos Estados Unidos, para se defenderem militarmente, né, se protegerem. Então, com ali, né, a desfragmentação da União Soviética,
eles, né, continuam até hoje. Né? Em resposta até a OTAN foi criada o Pacto de Varsóvia, que também, né, foi ali, né, desfeito quando a antiga União Soviética, né, ela também perdeu ali, né, a sua posição, né, entre os países ali do leste europeu. Mas a OTAN continua até hoje. Então a gente vê, né, a Rússia numa situação assim bastante estreita, né? Mas que ao longo desses anos ela tem se levantado, ela tem se manifestado, né? A palavra de Deus fala aqui, né? Quando eu li aqui no versículo 15: virás do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos, né? Olha, o objetivo de Gog, a Rússia, se, né, aliar novamente ali. E isso vai acontecer. Querendo as nações ou não, a Rússia, ela vai, né, voltar ali com a sua força. Né? Não sei se vai voltar a questão assim, literal da antiga União Soviética, não sei, mas a força que a Rússia está exercendo nesses países vai fazer com que esses países ali do leste volte a se aliar, né? A ficarem ali unidos, né? Não só esses países que eu citei, mas também a Alemanha, né? Que ao longo desses últimos anos tem sido assim um país bem de centro, né? Eles têm ali não têm se posicionado nem contra a Rússia, nem tanto a favor, né, ali dos Estados Unidos. Ele procura se manter uma política bem central, mas que a Alemanha ela vai acabar, né, se posicionando, porque a Alemanha, dentro aqui, né, da profecia de Gog, ela representa Gomer, né? E mais uma vez eu digo que eu tenho um vídeo, né, que fala, né, minuciosamente sobre esses nomes, né, dessa profecia de Gog. Né? Uma outra coisa também que eu gostaria de trazer, né, é um pouquinho desse entendimento, né, sobre Gog, Armagedon, Gog e Magog. Né? Eu tenho uma linha do tempo aqui que talvez não seja possível aparecer aí no vídeo, mas essa batalha, né, de Gog, ela é antes do arrebatamento, né, no princípio das dores. É antes desse acordo de paz do anticristo, o falso Messias com Israel. Né? Essa guerra ali, ela vai provocar um vácuo de poder no mundo. E então vai se manifestar o homem do pecado, né, que é o anticristo. Né? Depois ele vai fazer, né, um acordo de paz, né, quando ele surgir por 7 anos. Né? E no final desse acordo vai acontecer a batalha do Armagedon, onde Cristo vai descer. Né? Vai descer para defender Israel. Então vai estar acontecendo o fim da grande tribulação. Depois vai dar o início do milênio. E quando chegar o fim, né, desses 1000 anos, vai acontecer uma guerra chamada Gog e Magog, que nesse caso significa de uma extremidade à outra, onde Satanás ele vai ser solto, né, da prisão, né, porque ali no período do milênio, né, o Senhor ele vai estar aprisionando Satanás, acorrentando, né, no abismo, impedindo que Satanás engane as nações. Então ele vai ser solto no final do milênio. Então vai acontecer ali, né, ele vai sair para enganar as nações e vai acontecer ali uma rebelião, né, de alguns países contra a liderança, né, do Cordeiro, né, de Cristo. E nós sabemos que nesse período, né, Deus vai derramar fogo do céu, vai acontecer o juízo final, a destruição da terra e dos céus, um novo céu e uma nova terra vai ser recriada e vai estar dando início à eternidade. Então, assim, só para entendermos essa linha do tempo, né, esses últimos acontecimentos, né, porque essas guerras, elas deixam um pouquinho a gente
misturando algumas coisas, né? E o objetivo, né, da Rússia, desse GOG que vai acontecer ali com Israel, é fazer com que a Rússia, fortalecida, né, dessa situação que está acontecendo aqui atualmente, a Rússia ela fique fortalecida e ela vem marchando, né? Ela venha marchando contra Israel. Então eu espero assim não ter ficado confuso o vídeo, né? Mas se você tem o desejo de conhecer, né, profundamente os assuntos escatológicos, a palavra de Deus, como ela é, que você possa estar assistindo os outros vídeos que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e que você possa corresponder, né? Que no momento que você estiver ouvindo, né, sobre esses rumores de guerra, essas guerras que estão sendo declaradas, que você não fique, né, contemplando na televisão, né, como alguém que contempla pelo espelho, só esperando as coisas acontecerem, mas que a sua vida possa corresponder à vontade de Cristo. Qual é a vontade de Cristo nesse tempo? É que a igreja acelere na pregação do evangelho genuíno, sem misturas, sem heresias, né? Com arrependimento, né? Com santificação, para que possamos acelerar, né? Como diz a palavra de Deus, acelerar esse momento, para que Cristo venha nos buscar, né, nesse primeiro encontro ali nos céus com os seus escolhidos, com a sua igreja, até que ele venha, né, voltar para governar essa terra. Então, né, eu deixo com você essa palavra, essa atualização de guerra, e que você possa estar meditando, né, e correspondendo à vontade do Senhor. Amém.